E aí, Sálvia? Boa tarde. Boa tarde para todos. Oi, Lúcia, sua linda. Que lindo você aqui, Lúcia. Obrigada por sempre nos honrar com a sua presença. Que Deus te abençoe grandemente. Tá me ouvindo, Sálvia? Sim, Então tá ótimo. Agora eu te enxergo da forma que deveria. boa tarde. Boa tarde, como a senhora está? Tudo bem, estou ótima. Hum, E o olha pessoal que que tá olho aí, lindo. Lúcia, né? É, tem o Dan. Obrigada, Dan, pela presença. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade a mais um tema com a ilustre Sálvia. Oi, Ah, Nira. obrigada. Tô Obrigada tentando. por estar aqui. Ué, mas na verdade, que bom que você está aqui. Você não é ilustre? Eu sou. Não, tô Minha tentando gente, pensa só. melhor a gente. Oi? Tá bom, sim, vocês conseguem me ver bem, né? Sim. Pessoas, digam aí para nós como é que está o áudio, se tá bom. Eu acho que tá tudo bem. Vê aí todo mundo, por favor. Olha, acho que tá bom para todo mundo. Tudo bem. Tudo bem? Mais um Então encontro. vamos. Ai, que bom. Hoje nós vamos falar. Se apresenta, por favor, porque temos aí outras pessoas que com certeza ouvirão esse nosso bate-papo em tempos futuros e eles precisam saber quem é você. Eu sou a Ah, tá. Sheila, uma pessoa decidida a não mais trabalhar em CLT, aprendendo a empreender em marketing digital. Hum, sou formada em RH, pós-graduação em psicologia organizacional e RH. Hoje quero atuar no novo mercado. O meu nicho ainda está em aberto, mas em momento próximo estarei atuando em algum nicho específico e quero hoje, junto com a minha amiga Sálvia, trabalharmos assuntos que têm muito a ver com o nosso dia a dia, mas que é pertinente na nossa etnia ou como pessoa mesmo. Sálvia, por favor, se apresente. Eu sou a Sálvia, e acabou de entrar, boa tarde. É, Eu sou administradora de formação, né? Tenho algumas especializações na área da psicologia, na área da educação, na área de projetos. Trabalho nessa área de projetos com pessoas e tenho uma carreira aí de RH e de projetos sociais já de algum tempo, né? E é sempre um prazer estar aqui conversando com pessoas, pessoas diversas. É, muito aberta aí para novos momentos, né, na minha trajetória, então tenho me descoberto a cada tempo, a cada momento, me reconheço como uma pessoa negra, de pele clara, sou moradora aqui da Zona Sul de São Paulo, e acho que eu tenho conversado muito com a Sheila, né, a respeito desse compartilhamento do conhecimento, que é uma oportunidade de desenvolvimento também, né, não só para quem compartilha com a gente aqui, mas para nós que estamos nos expondo, né, vamos dizer assim, nas redes Uhum. sociais, e eu acho que é uma forma de contribuir para uma sociedade melhor. Com Acho certeza. que esse momento da live é um momento que a gente fica muito à vontade para trocar com vocês e a gente construir junto, né, Sheila? É, a gente estava discutindo semana passada, há uns 10 dias, a gente falava sobre Muito bem.
a questão do amor ao próximo, e como desenvolver nesses relacionamentos, né? E aí o assunto é muito profundo, então a gente decidiu continuar de uma outra forma, falando de comunicação e relações próximas, né? Como que é essa coisa da comunicação e relacionamentos próximos. Não é isso, Sheila? Sabe, eu estava estudando um pouquinho aquele vídeo que você me mandou na questão da vulnerabilidade, na questão que nós havíamos procurado discutir. Sim, verdade, Nira, sobre preconceito nós falamos, e hoje nós queremos falar um pouquinho também sobre aquilo que você diz, né? A forma que você diz, a forma que o outro entende, a forma que você se coloca, o quanto isso gera em você vulnerabilidade, o quanto isso gera em você a aceitação, a condição de você estudar um pouco sobre você faz toda a diferença para que você também consiga se posicionar. E a Sálvia fez uma fala que eu achei muito legal na nossa conversa rapidinha. Que assim, quando eu me. Não é potencializo. Qual foi a palavra que você usou? Também não é Quando empodero. eu Eu estava sei a falando potência que eu sou. Eu sei a potência que eu sou e ninguém precisa dizer que a potência que eu sou, porque eu já sei. Eu achei essa frase assim muito boa. Muito boa, porque eu não posso falar outro palavrão. Muito boa. Porque assim, caraca, é verdade. Se eu sei a potência que eu sou, é mais fácil eu vencer o preconceito do outro e me respeitar também, né? Porque para eu dar amor, para eu respeitar para qualquer coisa, eu primeiro tenho que ser empática comigo mesmo. Senão, acho que vai para cima de exatamente. mim. Nada. Exatamente. O processo de... Por que a comunicação ela existe, né? A comunicação ela existe desde que a gente é gente. A comunicação ela existe entre os animais, entre as plantas, mas falando de comunicação entre pessoas, é um processo que exige duas pontas, né? Aquela pessoa que vai levar a informação, que vai verbalizar ou que vai transformar aquele conhecimento, aquela informação para uma outra parte. Esse caminho, né, entre as duas pontas, a gente tem a mensagem, que é o que eu quero transmitir. Hoje os cachorros estão bem agitados, mas a gente vai... É isso, gente. Também. É assim. Então a gente tem a mensagem que é transmitida e para alguém. E toda mensagem, ela tem um propósito, né? Um propósito de tornar comum uma informação, né? Essa informação, a gente dá significado para ela. Então, esse significado... Nossa, essa resposta é sua, Sálvia. Essa pergunta do Gui você responde. Eu ajudo. Tá. Como vocês se comunicam com quem pensa como que é diametralmente diferente. Tá. Uau! Eu vou entrar já nessa questão. Então, a gente, muito da nossa comunicação é aquilo que nós temos como significado. E esse significado, ele se constrói a partir da nossa história de vida. Então, a gente volta lá para a live anterior, quem não assistiu, entra depois no Instagram da Sheila, que está lá sobre autoconhecimento. Então, esse significado, ele é construído a partir de alguém, de uma narrativa, né? E que a gente traz, por trás desse significado, muita experiência. O Guilherme colocou aqui, né? Como que a gente fala com pessoas totalmente diferentes de nós? Olhando para essa questão do significado, e é muito interessante essa pergunta do Guilherme, porque normalmente a gente parte para um diálogo como normalmente, tá? Como nós sendo os donos da verdade.
da única verdade. E o que a gente tem que aprender é que cada pessoa, ela tem a sua verdade. Ela tem a sua história, ela tem a sua narrativa, ela tem as suas frustrações e tudo que ela carrega com ela. Então, nós, para uma relação próxima, primeiro ponto precisamos respeitar a história e da onde aquela outra pessoa vem. Sim. Porque, por mais que eu não sei quem eu sou, eu preciso estar aberta a me expor àquela outra pessoa que eu não conheço, né? E também estar aberta a receber aquela pessoa na minha vida. Porque eu já tive experiências, e isso eu falo com tranquilidade, porque eu aprendi, eu não nasci assim como eu sou hoje, né? Eu me desenvolvi e estou me desenvolvendo, mas olhar para outra pessoa que é totalmente o oposto de você é muito desafiador, porque a gente dentro de nós, eu não sei se todos aqui conhecem, mas um iceberg, ele é formado ao longo de muito tempo, ele é uma desagregação, um pedaço de gelo no oceano, e a maior parte do iceberg está submerso na água. Então, essa submersão vai muito também do que a gente vive de história, ressignificando aqueles traumas, ressignificando as nossas experiências e colocando lá na base do nosso iceberg, lá na profundidade. E quando a gente se comunica com aquela pessoa que é diferente, muitas vezes a gente traz nessa fala potente, que todos nós temos uma fala potente, uma discriminação. Existe uma diferença entre o preconceito e a discriminação. O preconceito, ele fica... Diga. Desculpa, só uma coisa. Meu ponto de vista nós já nascemos potentes. Considerando de quem somos imagem. Nós já nascemos potentes e dentro da nossa vivência, das nossas experiências, de toda essa história, essa potência, ela pode se despotencializar. Mas eis aí os meios da gente reconstruir tudo isso. Continua, por favor. A potência, às vezes, ela está adormecida, mas ela existe. Sim. Então, como eu estava falando, né? A gente traz nessa voz ou nessa atitude um comportamento, claro. Então, o preconceito, ele fica no campo das ideias. Então, por exemplo, eu olho para a Sheila, eu não conheço a Sheila. Então, eu vou olhar para a Sheila e vou falar, bem, pela cor da Sheila, ela não tem um emprego legal, ela não tem dinheiro, ela deve estar passando necessidade. Então, são preconceitos, ideias que são formadas e que vêm, muitas delas, por influência de uma sociedade e dos mecanismos por onde nós passamos, né? E a discriminação, ela é a prática do preconceito. Então, quando eu penso da Sheila essas coisas e não a incluo no meu diálogo ou na minha conversa, isso é uma forma de discriminar. É como se eu passasse na rua e encontrasse uma pessoa pedindo esmola e ignorasse aquela pessoa. Então, o fato de eu ignorar aquela pessoa vendo que ela precisa, né? O meu pensamento de falar assim, poxa, essa pessoa vai usar o dinheiro para comprar droga, isso é uma discriminação. A minha atitude de não ouvir aquela pessoa é uma conduta discriminatória. Então, a nossa comunicação, essa voz, né, que ela se expressa ou pelo nosso corpo, ou até mesmo pelo nosso silêncio, é uma forma de expressão. Sim. Ela traz muito dessa representação de como a nossa história foi construída, né? E que pode ou não aproximar as pessoas. Então, nos tempos de pandemia, Sheila, a gente está se reinventando, né? Concordo. E a nossa forma de se comunicar, ela tem sido muito no virtual e pouco no presencial. Se já era um desafio a nossa comunicação no modo presencial, imagina no modo online, né?
Eu acho que são vários desafios. Uma das coisas assim que eu penso e que recentemente confirmou aquilo que eu sempre acreditei é assim, a pessoa, ao primeiro momento que ela tem um contato comigo, possivelmente ela vai achar que eu sou metida, vai ter vários preconceitos, mas eu também compreendi que ela precisa dar uma segunda chance. E eu não tinha muito embasamento sobre isso, mas recentemente eu acabei tendo acesso a isso e achei muito interessante que, assim, nada mais isso é a experiência daquilo que eu já vivi a respeito de pessoas que automaticamente, quando eu me conecto a você, o meu subconsciente vai enchendo os potinhos e falando, isso aqui da Sheila parece a minha mãe. Então, se eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, eu já vou, de uma certa forma, me distanciar da Sheila. Isso aqui da Sheila, a Sheila faz assim como o meu pai. A Sheila faz assim como o meu amigo. A Sheila faz assim como alguém que me frustrou. Então, eu preciso desvencilhar, dar uma segunda chance para essa pessoa ver que eu sou diferente daquilo. Eu sou uma pessoa que tem uma história e que ela precisa ser entendida e respeitada também. Em contrapartida, o cara que está na rua, se ele está me pedindo uma ajuda, cabe a ele o que ele vai fazer com aquele valor que eu der, que eu me dispuser a ajudá-lo. E eu tenho que fazer isso sem reserva, porque cada um dá o que tem. Se você não tem nada, também fica na sua. Só que não cabe a gente ficar com preconceito, pré-julgamentos, dando sentenças. A gente não conhece a história de cada um. E sabe, no contato do virtual, eu digo assim, eu sei fazer network, eu acho que isso é natural, mas a consistência desse network para ele virar um relacionamento, eu acho que aí o barato já é outro. O negócio vai muito mais além do que o contato virtual, meu ponto de vista. Eu me torno tua amiga virtual, mas tem que haver uma cumplicidade, uma busca de proximidade, uma busca de afinidade, porque de imediato há uma conexão. Olha, tem várias pessoas aqui que nós conhecemos, mas talvez nem todas nós temos aí uma intimidade. Principalmente, para mim, tá? É um entendimento meu, quando você vai conhecendo através desse mundo virtual. Precisa haver uma entrega, precisa haver uma constância, porque de acordo com as nossas experiências, né? Da forma que você experiencia aí na sua vida, você sempre, eu falo de mim, Sheila, eu fico assim, será? Mas será que né? Eu fico me medindo, será que eu tô atingindo a expectativa? Será que, como que é fulana? Como não sei o quê? E por aí vai, igual eu falei pra você, nossa, a gente se conhece, mas a gente pouco sabe da história uma da outra, mas sabemos que temos coisas em comum, temos a nossa raça em comum, temos coisas que estamos juntas aprendendo e que temos muito a compartilhar pela nossa experiência, mas até onde vai a profundidade dessa relação. E o mundo virtual traz você para essa polidez. Como trabalhar isso, né? Realmente, a gente dá as mãos e virar amigos, né? Levar além disso. É sempre muito um desafio. Primeiro, a gente saber falar sobre quem nós somos, né? Nossa fala, a gente tem sempre a gente tem que estar preocupado em saber com clareza, minimamente, de onde a gente vem, por que a gente tem esse nome, por que eu estou aqui hoje, como é que isso foi construído. Então, é uma reflexão que às vezes acontece depois dos 40 anos, né? Mas bem-vinda! A nossa comunicação, ela precisa representar essa história, né? E com todo respeito a todas as demais histórias. Por exemplo, é muito comum, eu, por exemplo, eu não tinha uma experiência de me envolver com pessoas LGBT, não tinha experiência de me envolver com pessoas negras, pessoas de religiões diferentes das minhas, mas eu consigo lidar com essas diferenças porque eu olho a outra pessoa como um ser humano. Então eu tiro todos os marcadores, né, como a gente chama, os marcadores sociais. Eu procuro fazer esse exercício de tirar todos os marcadores sociais que aquela pessoa carrega. Então, por exemplo, Sálvia, quais são meus marcadores sociais?
Eu sou uma mulher negra, de pele clara, nascida na periferia, eu sou mãe de 3, no momento estou buscando trabalho, então eu tenho uma série de marcadores sociais que influenciam a minha fala dentro de uma sociedade. E ressalto que é uma sociedade violenta, né? Violenta das mais diversas maneiras. Por isso que a gente, entendendo de que forma a minha comunicação chega na outra pessoa, isso vai fazer total diferença, porque Sim. o processo de empatia, a empatia, ela é falada, apesar de estar sendo muito falada nesses tempos, a empatia ela já é falada desde 1975, né? Então, a empatia, o que é a empatia? Não é se colocar no lugar do outro sendo você, é se colocar no lugar do outro sendo ele. Então, é muito diferente, porque tem gente que parte para esse lance de, eu tenho empatia, eu me coloco no lugar das pessoas. Não é bem assim. É você estar no lugar da pessoa sendo ela, entendendo Sim. como ela pensa, qual seria a reação dela, né? E aí, nesse sentido, a gente encontra uma série de obstáculos. Por exemplo, todo mundo, a gente pode dizer que é muito comum, não vou falar todo mundo, porque tem gente que não namora, mas já aconteceu, pelo menos comigo, de eu falar, terminei com meu namorado. Aí alguém vai lá, coloca outro no lugar, né? Então, é muito fácil uma outra pessoa dar conselho, que é uma coisa que a empatia, ela não considera o aconselhamento. Nessa minha fala, por exemplo, terminei com o namorado, putz, no mínimo eu vou estar muito triste, frustrada, ou não, mas de alguma forma deu errado o que eu tinha planejado, então talvez eu não esteja feliz. A pessoa que escuta isso, ela precisa saber, poxa, eu, no lugar da Sálvia, conhecendo a Sálvia, eu estou me sentindo assim. Então, essa comunicação empática, ela presume um conhecimento em relação ao outro, né? E aí, voltando à nossa live anterior, para eu poder acrescentar na outra pessoa, Sheila, transbordar na outra pessoa, eu tenho que me conhecer. Sem sombra de dúvida. E sabe, o se conhecer é importante e também o perguntar. É muito fácil, né? Antes de qualquer coisa, você deduzir com base na sua experiência. A sua vivência, ela, claro, vale para te permear, te dar um parâmetro de como até lidar com as pessoas, mas o mais válido de tudo é perguntar para o outro. O que acontece? Como você está? O que aconteceu nessa relação para você entender o outro, ou pelo menos supostamente entender, para realmente você poder ter essa empatia de fazer um pareamento aí, né? Equalizar, porque é muito delicado. É muito delicado Sim. Quando você se refere ao outro, e eu acho que tem uma frase que eu gosto muito. Quando você está numa relação com outra, é muito importante você alinhar as expectativas. Ou de preferência, não ir com expectativa nenhuma, a não ser realmente de expor os seus limites, trazer o respeito, primeiro o respeito a si mesmo, para que você possa respeitar o outro. Mas sempre primeiro você, porque quando a gente fala de você, também está falando do outro. Se eu consigo me respeitar, com certeza eu consigo respeitar o outro. Se eu não consigo dar limite para mim mesmo, porque eu vou dar para o outro? Porque o outro, na verdade, parte do pressuposto que tá tudo bem. Você tá deixando, então tá tudo bem. Mas é você a pessoa que pode dar o limite para tudo isso, né? E o interrogatório é um outro ponto. Dentro da empatia, né? Como você disse, pergunta. Mas tem que saber fazer a pergunta também, né? Sim, então, sim. Nesse exemplo, eu terminei com meu namorado. Claro, não dá para você falar, tá, mas o que aconteceu? Ele te traiu? Não, vai devagar, pergunta. Acho que um caminho possível é perguntar como você está se sentindo, que foi uma coisa que você colocou muito bem. E aí a pessoa decide dizer ou não
os detalhes do acontecimento, porque às vezes a dor é tão grande, é como um luto, por exemplo, né? A dor é tão grande que não adianta fazer pergunta, né? Eu já passei por esse processo do luto, e o silêncio era a melhor coisa que resolvia para mim, porque eu não sabia nem descrever o que eu estava sentindo. Então, é importante a gente fazer essa reflexão das perguntas, de que forma eu faço essas perguntas, se elas não são invasivas, né? Se eu não estou agredindo o outro, se eu não estou ferindo o outro, né? Outra fala, por exemplo, nesse exemplo, terminei com meu namorado. Ah, fica tranquila, vai dar tudo certo. Poxa, será mesmo que a pessoa tá tão bem assim ao ponto da gente falar, ah, vai dar tudo certo e tal? Qual é a garantia que a gente tem de dizer para outra pessoa que vai dar tudo certo? Se a gente não tem o controle, né? Das coisas. Outro exemplo, briguei com a minha mulher, vamos supor. É muito normal ter briga no relacionamento, né? Briguei com meu cônjuge. Aí alguém vira e fala, eu já ouvi isso, pelo menos você é casada, e eu que tô aqui encalhada, entendeu? Então, isso a gente fala de competição de sofrimento, né? Então, a outra pessoa se coloca, pelo menos você tá no lucro, né? Mas é respeitar também a vulnerabilidade do outro, né? Aquele vídeo que você me mandou, ele foi tão interessante que assim, como assim você tem medo de expor a sua vulnerabilidade, né? Nós queremos sempre se mostrar forte diante do outro, muitas vezes vestindo uma carapaça de que tá tudo bem, porque mostrar a sua vulnerabilidade, falar sobre você, é se tornar frágil diante do outro. Uhum. Mas a sua fragilidade também pode ser a cura do outro, né? Sim. Isso também é importante dentro dessa relação. Sim, esse vídeo, gente, que a Sheila está comentando, é o vídeo que vocês encontram no YouTube, O Poder da Vulnerabilidade, né? Uma cientista que é da área da assistência social, é Brené Brown, se eu não me falha a memória, ela falou de uma frustração que ela teve, porque ela achava que ela era uma coisa, eu não vou contar toda a história aqui, mas ela achava que ela era um tipo de profissional, e ela descobriu por meio da pesquisa dela que ela ela estava alcançando um outro patamar como profissional. E isso, num primeiro momento, trouxe uma grande frustração para ela, né? Mas depois ela entendeu, e até peguei um aspas dela, que ela fala assim, histórias são dados da alma. E a história a gente conta, a gente comunica essa história, né? Nós estamos em uma sociedade onde alguém conta a história da maioria. Então, você sendo um indivíduo, eu sendo um indivíduo, eu tenho que me apropriar dessa minha história para que eu conte essa história, né? E essa história, ela precisa permear em todos os lugares. Ah, Sálvia, como é que eu construo essa história? Assim, uma experiência que eu tive, né? Esse relato de história, melhor dizendo, eu construí perguntando para os meus familiares, para os meus avós. Então, isso é um ponto. Acho que um outro ponto, Sheila, legal, qual é o lado positivo do sofrimento que vocês e eu temos colhido e falado. Vou trazer uma pergunta aqui para o pessoal. Gente, escreve aí no chat se vocês têm algum comentário, fala aí. Fiquem à vontade. Por exemplo, se eu falar para vocês, me fale sobre o amor. Não precisa escrever se você não quiser, tá? Mas qual é a reflexão que você traz de uma experiência de amor? É a dor ou é o lado bom da palavra amor? Muita gente reforça, Sheila, pra gente que amor é dor. Então, vai ter gente que pode pensar assim, eu não acredito nesse lance de amor porque eu sofri. Mas o sofrimento, ele é uma oportunidade, eu vejo isso, uma oportunidade da gente evoluir. Tudo bem, eu não quero sofrer, ninguém nasceu para sofrer, não estou falando disso, tá? Mas acontece, o sofrimento é uma coisa que
Nós somos seres humanos, né? Então, E como sabe é que uma a gente coisa? fica Uma coisa. isso? E nem todo mundo consegue, o que seria muito bom se eu conseguisse aprender com a sua dor. Nossa, eu estaria super escolarizada, porque eu teria aí bagagem para ir muito mais além, me baseando na sua dor. Mas só que todo mundo precisa experienciar algo. E às vezes o meu nível de maturidade não me leva a ver a sua dor da forma que deveria ser levada, com respeito, com a responsabilidade. De repente eu coloco você numa condição onde você é o culpado. Não que você seja vítima, mas eu não estou na sua história, eu não conheço a sua história. Então eu desrespeito ou desprezo a sua história. E isso Sim. é um detalhe é até injusto, né? Da gente pensar. Mas a dor é sempre necessária, porque se para crescer você sente dor, não seria diferente para o resto do progresso. Eu acho assim, eu colocaria a dor não como algo necessário, mas como algo frequente e comum, porque nós temos as nossas necessidades, né, como seres Tá. humanos, e nem sempre essas necessidades elas são supridas. E aí a frustração, ela é uma forma de ser uma porta para um sofrimento, e tudo bem, o sofrimento, ter o contato com o sofrimento não é um problema. O problema é a gente mergulhar na dor e não conseguir trazer um ressignificado, um aprendizado, e tentar falar, poxa, não foi tão boa essa experiência, eu vou partir daqui com qual aprendizado? Eu acho que eu tenho uma história de muitas experiências pesadas, mas de todas, sempre trazer algo positivo, algo que me faz ser a mulher que eu sou, me faz ser mais forte e poder também compartilhar a minha história com outras pessoas. Eu acho que esse é um ponto, né? E você tocou num assunto muito, muito importante, que poxa, por mais que você queira o bem daquela pessoa e que você diga, olha, eu te amo, eu gosto de você, não queria que você fosse por esse caminho, às vezes a pessoa entende que aquele é o momento que ela tem que tomar aquela decisão e ela quer correr todos os riscos, né? E ela acredita que vai dar certo. Então, eu acho que dar essa oportunidade para as pessoas serem quem elas são e tomarem as suas decisões também é um papel de justiça que nós temos, e principalmente de respeito, porque me preocupa, por exemplo, pessoas que saem na rua, eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de humanidade. Pessoas que são homoafetivas e circulam na rua com o seu companheiro, a sua companheira, e sofrem violência, são espancadas até a morte. Por quê? Porque elas, no comportamento delas, elas expressam, elas comunicam quem elas são. Então, veja que a comunicação, ela não acontece só na fala, no processo de fala. Sim, a comunicação, ela acontece nos ambientes sociais, onde nós fazemos parte, onde nós circulamos, né? E também expressam a nossa natureza, né? Veja, nesse exemplo que eu trouxe, duas pessoas que se gostam, estão ali, certo ou não cabe a nós aqui ficarmos julgando, mas elas têm o direito de se locomoverem, elas têm o direito de serem quem elas são, porque nós temos esse direito, né? Então, a comunicação, ela expressa muito mais essa relação de nós com nós mesmos e como a gente cobra esse entendimento e esse alinhamento, né, de expectativas entre as pessoas. Então, a gente nunca pode partir, na minha visão, para um diálogo, uma conversa, um posicionamento, sem considerar que a outra parte também tem as necessidades que são específicas dela, né? Sim, todas as partes precisam serem ouvidas, né? Não é a minha experiência, é a sua experiência, é isso que tem que ser respeitada. E sabe uma coisa que eu acho que é importante de colocar? Que assim, a gente sair do papel de culpado, na verdade, e tomar isso como apenas responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade?
A minha escolha é responsabilidade minha, a consequência é uma responsabilidade, não é uma culpa. Sei lá, ao meu ver, quando eu coloco isso como culpada, isso aconteceu porque fulano é culpado. Fulano não é culpado, a escolha é minha de dar continuidade àquilo que está sendo falado. É assim, eu me respeito, eu me amo. Eu olho para trás das minhas inexperiências e experiências escolhidas, outrora tendo sido Sheila, não faz isso. Cara, eu quero viver a minha experiência. E daí, eu tenho 18 anos e eu vou. Ok. De quem é a responsabilidade? É minha. O que eu vou fazer com isso? Respeitar a minha história, me acolher acima de qualquer coisa, que acho que é isso que nós, seres humanos, precisamos fazer. Nos acolher, sabe? Se acolher mesmo e dizer, desculpa aí, Sheila, se respeitar, se perdoar, ver essa experiência lá atrás e trazer ela para frente como o quê? Aprendizado. E claro, se tiver alguém que estiver atento para poder ouvir a tua experiência e fazer dessa história algo para ela não passar de novo, ok. Mas se não, tá tudo bem. Mas eu tô aqui para contar minha história e respeitar o meu passado, que é muito importante, porque senão a gente também fica se massacrando, né? A pessoa escolheu uma escolha que não é a minha ou que talvez eu não concorde. Problema dela, me cabe respeitar, porque as minhas escolhas, quem vai sofrer a consequência sou eu. Mas tá tudo bem, eu me respeito, é meu direito. Então... e quando a gente vai para um relacionamento a dois, por exemplo, né, num relacionamento mais íntimo, é um desafio, né? Porque existem pessoas que entendem assim, eu casei, então eu tô com essa pessoa, ela tem que pensar como eu penso. Só que não. Ponto final. Só que eu já tô há alguns anos casada, né? E eu tenho aprendido que assim, eu ouvi um psicólogo uma vez dizer o seguinte, um psicólogo terapeuta falou o seguinte, a mulher, eu não sei se foi um pré-julgamento, mas ele falou uma coisa que eu me vi nessa fala dele. Eu casei, eu vou colocar no primeiro pronome, tá? Na primeira pessoa, melhor dizendo. Eu casei, Sálvia, querendo mudar o meu marido. E o meu marido casou comigo querendo que eu não mudasse. Você se ferrou. E assim, é uma violência. É uma violência. Sim, a gente partir para um relacionamento entendendo que a gente tem total poder sobre outra pessoa e que ela vai pensar como eu penso, né? E aí abriu uma porta enorme para eu achar que eu tinha o controle da situação, né? E que eu poderia lidar com essa pessoa ao meu bel prazer, entendeu? Não, ele vai pensar e ele vai fazer do jeito que eu tô falando, porque eu aprendi que tem que ser desse jeito. E no relacionamento, muitas vezes, é uma grande oportunidade da gente se enxergar, porque a gente vai encontrar vários pontos de melhoria, mas esses pontos de melhoria que a gente encontra, na minha visão, na minha experiência, diz muito sobre quem eu sou. Então, ao longo dessa minha história, eu procurei também olhar, peraí, né? Eu tô violentando a pessoa, não é assim. É um processo que a gente constrói e que não é fácil, porque não é fácil a gente ouvir não da outra pessoa, não é fácil a gente ouvir da outra pessoa, olha, aqui você não entra, que aqui esse território é meu, esse território pertence a mim. Então, exige sim muita empatia, muita conversa, muito diálogo, jogo aberto sempre. Então, eu acredito que a comunicação, ela é fundamental para relacionamentos mais próximos e prósperos, né? Me dá só um minuto, eu vou acender a minha luz, porque eu tô percebendo que tá um pouco embaçada. Mesmo. Não é? Peraí, continua. Eu ia falar. Bem, gente, é sempre um prazer falar com vocês aqui, presentes, né? Melhorou? Sim. Acho que tá melhor, né? Que o sol tá indo embora. Eu tô vendo o pessoal... Ficou ótimo. Eu tô vendo o pessoal bem quietinho aqui. Não é terapia em grupo, gente. Não é nada disso. Tá é só uma aparecendo, reflexão, né? Mas sabe um ponto de vista?
Sim, Isso. sim. E sabe um ponto de vista que eu quero te falar, assim, referente até a casamento. Eu sou um potencial, o meu marido é um potencial. Juntos somos duas potências. Uau, né? Em contrapartida, eu também tinha expectativa a respeito do meu casamento que eu poderia melhorar o meu marido. Hoje eu entendo que não, que realmente é isso. É respeitar o mundo dele, e ele respeitar o meu. Em contrapartida, tem um negócio que é muito dolorido. Cara, você precisa ter um parâmetro de quem você vai recrutar para ser seu marido. Essa pessoa tem que estar dentro do seu princípio moral. Tem que ter coisas com afinidade. Porque na hora de você fazer essa parte da convivência, desculpa, Salve, o barato é louco, né? Quem tá casada sabe. Tem que ter uma resiliência, tem todo um quê. Então, assim, precisamos respeitar o outro, sim, cada um com a sua individualidade. Cara, você não transforma seu marido não transforma vocês, mas juntos vocês seguem uma linha, que isso é legal. Mas duas potências juntas, explode. Sim. Só que... Infelizmente, né? Infelizmente, assim, a periferia, ela tem um grande desafio, né? Eu vejo o desafio das mulheres na periferia muito vinculado à autoestima. Sim. E essa autoestima, ela vem de se conhecer também, né? Eu posso dizer que eu sou privilegiada, mesmo depois dos 40 anos, eu tenho uma oportunidade de saber coisas sobre mim, né? E esse saber sobre mim, ele tem feito total diferença nos meus relacionamentos e por onde eu vou, né? Tem feito total diferença em saber que a gente está no meio de uma pandemia, trabalho está difícil, mas eu tenho o privilégio de poder, eu tenho uma família que eu consigo me manter dentro dos recursos que a minha família tem. Mas a gente sabe que nem todas as mulheres e pessoas da comunidade, elas têm Sim. essa oportunidade. E que Sim. afeta diretamente a sua autoestima, né? É um desafio, por quê? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que sofrem violência quando o marido chega em casa e encontra ela em casa, não trabalhando, né? Sim, dizem que trabalho de casa não é trabalho. Mas, nossa, nós sabemos. Mas essa comunicação da mulher periférica, da mulher que depende, entrando nesse recorte, da mulher que é mantida pela família, é um desafio porque muitas vezes essa mulher, ela não vê qualidades nela, né? Ela Concordo. Não se enxerga. Ela está subjugada. Ela não se vê como uma mulher talentosa porque alguém disse que ela é isso e pronto. Então, é por isso que eu acho que é muito interessante você que está assistindo essas lives com a gente aqui participando. Eu conversei com a Sheila, a gente está nesse propósito de trazer sempre temas que tenham relação com essa autoestima da mulher, com esse resgate da mulher que tem procurado encontrar formas de ser valorizada, né? E na verdade, eu acho que uma grande sacada é assim, a gente se olhar, a gente sabendo quem a gente é, de onde a gente veio, minimamente, não vai saber tudo. Sim. Mas se a gente souber quem nós somos e valorizar essa história, já é um grande passo. E eu sinto com muitas mulheres com as quais eu converso na periferia que falta essa apropriação da sua história. Essa busca de se valorizar, porque não adianta, se a gente ficar esperando o outro nos reconhecer, o outro dizer que a gente é bom, não vai. A gente fica escravo emocionalmente das pessoas, e isso não é legal. Sálvia, ela não vai, sabe por quê? Porque, na verdade, dependendo o estágio que o outro estiver, ela é tão vítima quanto você. Isso é um perigo. Imagina duas vítimas juntas. Vai todo mundo pro brejo. Então, assim, isso, é o autoconhecimento, é o autorreconhecimento, sempre de dentro para fora, sempre de você
para fora, porque a sua ferida pode curar o outro, você se fortalecendo, você fortalece quem está do teu lado. Eu também digo que você precisa fazer parceria com alguém, unidade com alguém que você acha que está acima de você. Acima de você, que eu quero dizer, na sua condição de emoção. De repente, você tem uma pessoa do seu lado que aparentemente ela pode estar mais saudável. Estar mais saudável é importante porque ajuda você a se curar. E aí, se você está com uma pessoa que está um pouco mais saudável que você, se você procura ambientes de pessoas melhores que você, no sentido que isso te, sabe, enrijece, te fortalece, é importante porque pode ser seu trampolim para ir um pouco para cima. E devagarinho você vai galgando isso. Porque nós somos a média de 5 pessoas que estão à nossa volta. Então, gente, francamente, vamos procurar pegar os melhores, né? Um pouco melhor que a gente sempre, ou que tá na mesma linha. Você concorda? Eu quero alguém do meu lado que me ajude a me fortalecer, porque às vezes emocionalmente eu também desço. Só que aí eu tô ouvindo você e falei, nossa, eu não tinha visto com esse olhar. E é esse olhar que me resgata. Eu queria até corrigir uma palavra, não sei se, quando eu falei escravo emocionalmente, eu me refiro à dependência emocional, tá bom? Sim. Então, acho que algumas dicas que de repente eu poderia trazer aqui para melhorar na nossa comunicação, nas relações, é pensar sempre na simplicidade. Então, estruturar o pensamento em trechos, nunca... evitem falar muita coisa, porque a outra pessoa também pode não entender. Então, sempre garanta que a outra pessoa está entendendo. Como é que eu faço isso, Sálvia? Pede para outra pessoa, o que você entendeu do que eu falei? E aí, a resposta dela vai traduzir se você foi claro ou não, né? Sálvia, deixa eu te falar uma coisa. Você me trouxe a lembrança de uma coisa que eu acho que é dástica. Completa a frase. Pode falar, Meu, pode falar. Eu aprendi algo que eu acho que é extraordinário. E isso assim, pra mim tem sido uma experiência boa. Quando o Robson não entende o que eu quero falar, e eu quero dizer uma coisa, ele acha que é outra, ou então ele tomou uma atitude, aquilo pra mim foi desrespeitoso. Pra ele é comum, mas pra mim não é. Gente, é batata. Lembra a fala dessa pessoa. Você falou assim, assim, assado, e eu me senti assim. Quando você lembra, não, mas eu não falei não sei o que, não. Lembra a fala dessa pessoa. Essa fala dessa pessoa vai te dar propriedade e o subconsciente dela vai trazer aquela fala naquele exato momento e você vai ver. Você tem propriedade, não é? Você disse assim, a pessoa sempre... Não, eu não falei isso, você que entendeu aquilo. Então, você falou que eu não deveria fazer isso por causa disso, disso, e você teve o comportamento X comigo. Você entendeu? Isso, é então você falar sobre isso, porque um erro que eu cometi várias vezes foi falar assim, mas você fez isso de novo. De novo. Essa palavra, essa expressão de novo não ou é sempre. Você faz isso sempre. Não é aconselhável. É trazer dados. Contra dados, contra fatos, não há argumentos. É dizer, por exemplo, eu tinha uma situação em casa que meu filho esquecia a geladeira aberta, estou dando um exemplo. É falar, olha, vou dar o exemplo, não que seja o Ivo, tá? Mas eu vou dar um exemplo. Ivo, você deixou na sexta-feira a geladeira aberta. Olha, eu gostaria que você não fizesse mais isso porque traz um prejuízo financeiro que aumenta a conta de luz. Então, na sua comunicação, você traz quando aconteceu, o dia, se você tiver data, se você tiver hora. Não é ser chato, é trazer o dado. Fala como você se sentiu, como ela falou, não gostei, não me senti bem. Qualifica o teu sentimento em relação àquele comportamento. O que é esperado, qual é a mudança esperada que você tem como uma expectativa, vamos dizer assim, e como você pode ajudar. Você pode perguntar para a pessoa, olha, você consegue fazer isso? A pessoa pode dizer não. Como é que eu posso te ajudar? Então, a responsabilidade também é nossa.
Porque se eu quero uma Sim. mudança de comportamento, se eu espero, nesse exemplo que eu trouxe, que a geladeira fique sempre fechada, eu preciso ajudar o meu filho a lembrar. E eu, como mãe ou como pessoa, eu tenho essa responsabilidade. Porque, de repente, para ele não é importante fechar a geladeira, mas para mim é. Concordo. Então, eu preciso equilibrar isso e ajudar, apoiar a pessoa, porque às vezes ela não sabe fazer, né? E como Outra coisa. também, né? É importante você preservar os seus sentimentos, as suas emoções, porque se você não se preservar diante do outro, o outro vai agir de uma forma comum, porque tá tudo bem o jeito que ele age com você. O respeito Sim. primeiro vem de você sempre, 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 sempre. Outro ponto é qualificar, por exemplo, colocar adjetivos negativos. Ai, você... Ai, sei lá que palavra que eu vou dar agora. Ai, você não Você presta. é muito teimoso, vai. Você é teimoso. Ai, você é insuportável. Sabe esses termos pesados? É bom. Não, dizer, vamos valorizar o que a pessoa tem de bom, né? E Sim. evitar também colocar a pessoa para baixo, porque às vezes a pessoa não está no dia bom, aí vai a gente ainda achar que a gente está no direito de falar que a outra pessoa não presta, né? Vamos traduzir aqui no português, claro. Então a gente tem que ter esse cuidado, trate a pessoa como você gostaria de ser tratado ou como ela gostaria de ser tratada, porque isso é ter empatia, você tratar outra pessoa como ela gosta de ser tratada. É como eu perguntar para Sheila, como é que você gosta de ser chamada? E eu chamar a Sheila pela forma como ela gosta. Nem todo mundo gosta do seu próprio nome, e não tem nenhum problema, não tem problema, tá tudo bem. Se a pessoa fala, eu não gosto que você me chame assim, respeite e chame a pessoa como ela gosta de ser chamada, né? E reconheça sempre, são algumas dicas, reconheça sempre quando a pessoa faz que tem uma atitude legal. Reconheça sempre aquilo que a pessoa faz muito bem. Independente se você vai pedir algo em troca ou pedir um favor, reconheça sempre aquilo em que a pessoa é boa. Porque assim como a gente precisa também saber quem nós somos, e de repente a gente quer ouvir alguns elogios, qual é o problema da gente ser gentil com a outra pessoa e falar, olha, eu gostei tanto Ser generoso. Quando trouxe aquele pãozinho quentinho da padaria para eu comer, sabe? Sim. As coisas simples, valorize as coisas simples, que é um excelente caminho para a gente acertar a nossa forma de se comunicar e comunicar de uma forma mais, desculpa, né? Não refalando aí o que eu iniciei, mas a simplicidade ela é uma oportunidade da gente ressignificar a vida e trazer coisas profundas de nós, coisas que a gente não tem tempo muitas vezes para refletir, e por meio da simplicidade a gente consegue alcançar o coração das outras pessoas. Aplicando esse princípio que você fala, né, a generosidade também, nos cabe dividir um pouco de nós para o outro, porque assim, é a lei, a gente planta para colher, e você pode não colher do mesmo, mas você colhe do outro. A gente ir transbordando o que a gente tem de bom para o outro, porque assim, no final das contas, todo mundo vai se ajudar. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos fortalecer um ao outro, porque sozinha eu não vou a lugar nenhum. Sozinho você também não vai a lugar nenhum, mas juntos somos muito mais fortes, né? Juntos podemos ser potência para salvar outras vidas. Eu acho que não há propósito melhor ou maior que esse. Nós estamos a 5 minutos de finalizar, então, por favor, pessoas lindas, se vocês têm alguma pergunta a fazer, fiquem à vontade, para que daqui a pouco estejamos as nossas considerações. Cadê aquele menino? Esqueci. O Gui tá quietíssimo. Gente, a Nira tá quietíssima. Acho que tá rolando. A Roseli tá aqui também, muito legal. Bem, eu vou agradecer. Olha aqui, a Nira, eu concordo, precisamos um do outro. Exatamente, a gente precisa sim, ninguém nasceu numa ilha sozinho e eu acho que a questão é justamente essa. Eu preciso do outro
se eu preciso do outro, eu preciso que o que ele, mesmo aquilo que não me agrada nele, me complementa. E tudo bem se a outra pessoa não é da forma como eu quero que ela seja, né? Que eu espero que ela seja. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer para esse espaço, porque a gente sofre uma influência externa, violenta, dizendo o seguinte: vocês têm um padrão para seguir, vocês precisam pensar dessa forma. Não, isso não é o que a gente precisa trazer para nós. A gente não precisa pensar como todo mundo. A gente tem uma oportunidade riquíssima de ser a gente mesmo, de se conhecer e de conversar com outras pessoas, de se conectar com elas e dar sempre o nosso melhor, porque a semente, quando você joga uma semente, por mais que ela não nasça, você jogou. Mas se você não regar, ela não vai nascer. Mas se você regar também no tempo errado, ela também não vai nascer. Então, acho que a gente tem que muito saber qual é o terreno que a gente está trabalhando, né? Que terra é essa que a gente está arando? Que mão é essa que está trabalhando? Quem é a mão de quem? É a minha mão, é a sua mão, é a mão das outras pessoas. E tentar partir para relacionamentos, não de peito aberto, eu vou falar toda a verdade, não é isso. Mas indo para relacionamentos sabendo quem você é. Mulheres lindas, mulheres poderosas, né? Pessoas especiais, pessoas que têm talento, potências. Por mais que você agora, de repente, está passando uma situação difícil, mas ela é temporária. Acredite em você, acredite em quem você é, acredite na sua voz, porque você é uma potência. Uau! Tudo coopera para o bem, né? Tudo vem para nos forjar. E, sabe, a sua vulnerabilidade te dá o direito de ser merecedora do que você nasceu para ser. É isso importante, né? Mostrar minha vulnerabilidade não me desabilita em nada. Eu nasci para ser a pessoa que eu sonhei em ser. Se eu quero vencer, então eu vou com tudo. Eu me agarro naquilo que eu tenho de melhor. Procuro descobrir o meu potencial. Se não é sozinha, hoje nós temos tantos testes, tantas formas de você conseguir se descobrir e ir adiante no seu propósito. E saindo disso, sempre, sempre, não se vitimize. E se você se vê vitimizada, compartilhe com alguém. E se alguém te subjuga, peça socorro. Porque, às vezes, esse subjugamento da outra vai te aprisionando. E você tá aqui para quê? Para ser diferença na vida de outros. É a sua ferida que cura o outro. É a sua forma de falar, muitas vezes, salva todo mundo, né? É muito importante. Quem sair do barco primeiro, salva o outro. Exato. E assim, beijo para todo mundo. Acho que a gente tem pouquíssimo tempo. Prazer. Agradeço a todos que estão aqui. A nossa intenção é essa, é um bate-papo. Ninguém é dono da razão aqui, tá bom? Então a gente está aprendendo também e querendo ouvir de vocês histórias, experiências. Nosso Instagram, sigam a gente ou procurem no privado. Não precisa seguir se não quiser, tá bom? Procura a gente lá e a gente conversa, mantém aí um contato com vocês. Muito obrigada a todos, todas, todos. Beijo. Obrigada a todos. Já tirou o print? Meu Deus do céu, é verdade. Foi ótimo. Obrigada a todos. Gente, até a próxima segunda-feira, às 17 horas. Certo? 17 horas. Salve. Segunda-feira. Até semana que vem, gente. Beijão. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada a todos e todas.